do Senhor seja com você, com vocês, amém? Graças ao Senhor. Nós queremos louvar a Deus porque a gente pode estar aqui na casa do Senhor e juntos exaltar, bendizer sempre o nome de Jesus. Quero ler com os irmãos o texto que está em Mateus capítulo 8, versículos 16 e 17. Abra sua Bíblia aí, primeiro livro do Novo Testamento, Mateus capítulo 8, versos 16 e 17. Depois de feita a leitura, nós vamos orar ao Senhor. E eu quero pedir aqui aos irmãos que nos ajudem em oração pela família do Elton. O Elton é o sogro do Tiago e hoje ele perdeu a mãe. A mãe faleceu hoje. E nós vamos orar por ele. Amém, irmãos? Depois da leitura nós vamos fazer oração por ele. E pela família dele, né? Por todos ali. Mateus 8, 16, 17 diz assim: Ao cair da tarde, trouxeram a Jesus muitos endemoniados. E apenas com a palavra expulsou os espíritos e curou todos os que estavam doentes, para se cumprir o que foi dito por meio do profeta Isaías: Ele mesmo tomou as nossas enfermidades e carregou as nossas doenças. Aleluia. Agora sim, irmão, vamos orar ao Senhor. Pai Santo, nós queremos bendizer o Teu nome. Tua palavra é tão maravilhosa, porque nela há uma promessa de cura, há uma promessa de restauração, há uma promessa de mudança. E nós temos experimentado tais coisas. Nós também queremos, ó Deus, louvar-te pela vida do Elton e de toda a família. Obrigado porque tu tens sustentado em todos os momentos. Nesse momento de dificuldade, de luto, nós oramos para que o Senhor esteja renovando as forças. Senhor amado, em nome de Jesus, falando ao coração e abençoando, que o Teu Espírito Santo, o Consolador, esteja guardando, confortando, guiando em todo esse momento de luto, de tristeza. Conforta os corações e, Senhor, também coloca a alegria no interior, sabendo que muitas coisas o Senhor fez e ainda fará coisas maiores. Te louvamos pela vida e pelas promessas, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Nós falamos aqui dias atrás sobre cura. E eu quero falar nessa noite sobre cura. A vontade de Deus, cura divina, a vontade de Deus sobre a cura. É importante isso porque a vontade de Deus no tocante à cura é revelada na palavra de Deus. Porque Deus prometeu saúde e cura ao seu povo, se esse permanecesse fiel aos seus mandamentos, como está escrito em Êxodo capítulo 15, versículo 26. Se vocês ouvirem com atenção a voz do Senhor seu Deus, fizerem o que é reto diante dos seus olhos, derem ouvidos aos seus mandamentos e guardarem todos os seus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre vocês, das que enviei sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor, aquele que cura vocês. Eu li Êxodo 15, 26, que é uma promessa do Senhor. É uma promessa preciosa que Deus nos dá. Então, irmãos, a vontade de Deus no tocante à cura é revelada nas Escrituras. A gente precisa ter essa consciência, porque é muito bom quando nós ouvimos notícias, quando nós lemos notícias sobre curas, sobre milagres. Hoje, por exemplo, à tarde, eu ouvi a notícia, o bispo postou nos grupos sociais, de que ele fez exames e o médico disse que ele já pode voltar a trabalhar.
ainda tem algumas sequelas, mas que deverão ainda perdurar por uns 60 dias, mas ele já está melhor, e nós louvamos a Deus porque ele já pôde dizer que está curado, amém? Graças a Deus. Da mesma forma o pastor Márcio, hoje também ontem ouvimos e hoje foi confirmado o pastor Jaime, que é um pastor já jubilado, ele também saiu da UTI, está na enfermaria, está no apartamento lá, mas já só para recuperar um pouco mais e ter acompanhamento, mas ele também já está confiando e de que está recebendo a cura. Isso é bênção, amém, irmãos? Mesmo que seja, irmão, no hospital, é cura, e nós podemos louvar a Deus por essas coisas, exaltar o Senhor. É interessante também, irmãos, que Deus fala que a cura, veja bem, nenhuma enfermidade virá sobre vocês como julgamento. Tem gente que às vezes fala assim, ele está doente porque pecou. Irmãos, nenhuma enfermidade virá sobre vocês com julgamento. Está certo? Que lá em Tiago capítulo 5, lá no Novo Testamento, fala que se porventura alguém estiver enfermo, deve confessar os pecados, deve receber oração, os presbíteros deverão orar sobre ele, havendo condição, impor as mãos, como está escrito em Marcos capítulo 15, 16, melhor dizendo. Então é preciso fazer o que, irmãos? Continuar orando. A Bíblia diz em 2 Reis capítulo 20, versículo 5, volte, disse o Senhor ao profeta, volte e diga a Ezequias, o rei, príncipe do meu povo, assim diz o Senhor, o Deus de Davi seu pai, ouvi a sua oração e vi as tuas lágrimas, eis que vou curá-lo, e ao terceiro dia você subirá à casa do Senhor. A Bíblia diz, irmãos, que Ezequias, quando soube da doença, quando o profeta falou, ele chorou, ele buscou o Senhor e pediu vida. E Deus ouviu as orações, Deus ouviu o clamor, entendeu as lágrimas, e deu-lhe mais 15 anos de vida. Mandou o profeta voltar lá, e o profeta voltou e disse, ouvi a tua oração e as tuas lágrimas, diz o Senhor, vou curá-lo. E daqui a 3 dias, ele fez questão de colocar, e ao terceiro dia você subirá à casa do Senhor, ou seja, vai sair de casa, vai sair da cama, e vai subir à casa do Senhor, e vai adorar a Deus, vai louvar o Senhor, vai bendizer o nome eterno do Senhor, aleluia. O salmista disse, e eu li aqui também, na terça-feira, nessa passada, o Ismael pregou sobre família, mas na outra eu tinha pregado e li esse texto aqui, Salmo 103, versículo 3, que diz, é Ele quem perdoa todas as suas iniquidades, e que cura e sara todas as suas enfermidades. É Ele que sara, Ele diz aqui, Ele que perdoa, Ele que redime, Ele que transforma, Ele que muda, Ele que cura todas as suas enfermidades. É preciso crer, confiar, esperar no Senhor, irmãos. A Bíblia diz que através do ministério de Jesus, Deus revela a vontade de curar os enfermos e libertar os oprimidos do adversário, do diabo. Marcos capítulo 1, versículos 32 até o 34, diz assim, à tarde, depois do pôr do sol, trouxeram a Jesus todos os enfermos e endemoniados. Toda a cidade estava reunida à porta da casa. E ele curou muitos que se achavam doentes de todo tipo de enfermidades. Também expulsou muitos demônios, não lhes permitindo que falassem, porque sabiam quem ele era. A Bíblia diz, irmãos amados, que muitos estavam ali, muitos estavam enfermos. E a Bíblia diz que Jesus curou todo tipo de enfermidades. Jesus libertou pessoas que estavam oprimidas. E ainda a Bíblia faz questão, o evangelista faz questão de dizer que ainda não permitiu que falassem, que os endemoniados falassem.
Que os demônios, melhor dizendo, falassem. Porque eles sabiam quem ele era, quem era Jesus. A Bíblia ainda diz, irmãos, diz o texto que o crente deve prosseguir com humildade e fé e apropriar-se da bênção, da provisão, da expiação de Cristo e a cura do corpo, como está escrito em Isaías 53, versículos 4 e 5. Alguém fala assim, mas será que é da vontade de Deus que alguém receba cura? Aqui está, irmãos, o texto de Isaías 53. Certamente, diz a Bíblia, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. O texto, meus amados, diz claramente que Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, Ele levou sobre si as nossas dores, e nós o considerávamos como aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi traspassado por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Graças a Deus. As promessas de bênçãos, as promessas de curas, as promessas de remissão, as promessas de saúde, as promessas de perdão estão aqui, irmãos. Pelas suas pisaduras, diz a Bíblia, que nós fomos sarados. Nós temos que tomar posse dessas bênçãos, dessas promessas tão maravilhosas e especiais que nós encontramos na Sagrada Escritura, e colocá-las e aplicá-las à nossa vida, porque essa é a promessa de Deus para nós. Ainda aqui, irmãos, a Bíblia diz que Jesus comissionou seus 12 discípulos para curar os enfermos, como parte da proclamação de Deus. É muito importante quando a gente observa a programação de Deus, proclamação do Evangelho. É aquela atribuição, aquela tarefa que é enigmática, como diz o texto, onde as pessoas, os discípulos saíram pregando, mas eles também foram libertando, mas eles foram curando, eles foram falando de salvação, mas eles falavam também, irmãos, de curas e de milagres. A Bíblia diz em Lucas 9, versículos 1 e 2, tendo Jesus convocado os 12, deu-lhes poder e autoridade sobre todos os demônios, e para curar doenças, também enviou-os a pregar o reino de Deus e a curar enfermos. É muito bom quando nós pensamos nisso, irmãos. A Bíblia diz que eles foram pregando o reino de Deus. Quando o reino de Deus entra na pessoa, quando a pessoa conhece o Evangelho, irmãos, quando ele toma posse das promessas do Evangelho, a Bíblia diz que ele passa a viver no reino de Deus. Por isso que Jesus disse lá na oração do Pai Nosso, venha o teu reino. Ele nos ensinou orando, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Porque quando vem o reino, tudo é transformado, irmãos. Quando a pessoa entra no reino, quando o reino de Deus entra na vida dela, tudo é transformado. A Bíblia diz, irmãos amados, que as pessoas foram curadas, enfermidades foram curadas, pessoas foram libertas, demônios foram expulsos. Por quê? Porque foi uma ordem de Jesus. Eu li Lucas 9, versículos 1 e 2. No mesmo tempo, a Bíblia diz que Jesus comissionou também os 70 discípulos para curar. Lucas 10, versículo 1 e versículo 9. Depois disso, o Senhor escolheu outros 70 e enviou-os de 2 em 2 para que fossem adiante dele a cada cidade e lugar onde ele haveria de passar. Curem os doentes que nela houver, e digam ao povo ali: o reino de Deus se aproximou de vocês. Olha que bonito, irmãos. O reino de Deus é a expressão que mostra a totalidade da bênção de Jesus.
totalidade, irmãos, do privilégio de receber Jesus, a totalidade, irmãos amados, de todo o ensinamento de Jesus, da apropriação da bênção de Jesus. E diz aqui o reino, digam, falem, preguem, proclamem, o reino de Deus se aproximou de vocês. Aleluia. Essa promessa é maravilhosa. Irmãos, depois do Pentecostes, lá em Atos capítulo 2, a igreja primitiva também prosseguiu curando os enfermos, como parte do ministério de proclamação do Evangelho. Atos 4, 29 e 30 diz: agora, Senhor, olha para as ameaças deles e concede aos teus servos que anunciem a tua palavra com toda ousadia, enquanto estendes a tua mão para fazer curas, sinais e prodígios, por meio do nome do teu santo servo Jesus. Aleluia. Irmãos, então você vê a trajetória do ensinamento de Jesus. Você vê as curas no Antigo Testamento, você vê as curas no início do ministério de Jesus, os milagres acontecendo, maravilhas sendo realizadas, pessoas conhecendo o Evangelho, recebendo o reino, sendo curados, sendo libertos da opressão maligna. Ele envia os 12, ele envia os 70, e a Bíblia diz que depois a igreja, depois do Pentecostes, ou seja, a igreja primitiva, prosseguiu curando enfermos, transformando pessoas, e continuou realizando milagres. Anunciem a palavra com ousadia. E os apóstolos oraram aqui dizendo: enquanto isso, Senhor, estendes a mão para curar. Era preocupação da igreja, irmãos, era necessidade da igreja, irmãos, era pregação da igreja, era compromisso da igreja de continuar crendo na cura. Nós oramos e Deus curou, nós oramos e Deus não curou, e daí, irmãos? Nós oramos e Deus curou, nós oramos e Deus não curou, e louvado seja o Senhor, porque a cura está nas mãos dele, a orientação vem dele. Nós impomos as mãos, nós oramos, e é o Senhor que realiza os milagres, no nome eterno do Senhor Jesus. E para encerrar essa palavra, a igreja pode orar por curas de 3 maneiras. Primeiro, imposição de mãos. Todo mundo pode orar, irmãos, toda a igreja pode orar. As crianças, dias atrás, as crianças oraram, inclusive mandaram áudios de orações e citaram a minha pessoa, citaram a Solange, citaram o pastor Eberson e a esposa, citaram nossas famílias. E como foi bom ouvir as crianças orando, naquele linguajar que é próprio delas, né? É bom isso, porque nós temos intercessores, isso é bom. Senhor, tenha misericórdia. E isso, irmãos, é bom porque os pais estão ensinando, as professoras estão ensinando, os professores estão ensinando, as tias estão ensinando as crianças a orarem, as crianças a clamarem, a pedirem que Deus coloque as mãos, porque a Bíblia diz que nós temos que ter sempre intercessores por nós. Oração, intercessão, clamor. Como eu vi agora há pouco, quem é que não desanima? Quem é que não se entristece? Quem é que não passa por dificuldades? Também, pastor, desanima, entristece e passa por dificuldades. Mas o que a Bíblia diz? Que tem que permanecer de pé, tem que clamar. E aqui em Marcos capítulo 16, 15, 16, 17, 18, os versículos, a Bíblia diz que a igreja pode impor as mãos, e imporão, olha a promessa, a ordem, imporão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. É essa a palavra. É preciso orar, irmãos. A primeira, com imposição de mãos. Segunda, confissão de pecados conhecidos, seguidos da unção do enfermo, como diz Tiago 5, como eu falei lá no início, versos 14 a 16, que é o que?
Unção seguida, unção pelos enfermos através e pelos presbíteros, pelos pastores, pelos líderes. Então ela pode orar, a igreja pode orar com imposição de mãos, também pode fazer unção com óleo, enfermo, né? Orar pelo enfermo através dos presbíteros. E a Bíblia diz também em 1 Coríntios 12, 9, que existem os dons de curar, que são concedidos à igreja. São os dons de curar. Tem gente que ora, irmãos, por pessoas que estão com determinadas doenças, e eles são curados, porque ele recebeu especificamente dons de curar. Teve uma época lá em Rondônia que apareceu um pregador, um irmão, um homem de Deus, e ele orava, e Deus fazia milagres extraordinários, especificamente sobre alguns casos de enfermidades. E aquelas pessoas que assistiram aquelas pregações e aqueles momentos de orações ficavam boquiabertos com os milagres que aconteciam. E em alguns casos a enfermidade saía nas mãos dele. E isso dentro das igrejas wesleyanas lá em Rondônia. Então, irmãos, existem especificamente os dons de curar, conhecidos da igreja. É preciso fazer o quê? Continuar orando, continuar buscando e crendo. Mas Deus pode fazer. É lógico que Deus pode, meus irmãos, e Deus faz maravilhas. Em alguns casos a Bíblia diz que Jesus entrou em determinados lugares e não teve ninguém que foi curado. O poder de Jesus diminuiu? Não, irmãos. Não havia mais poder? Lógico que sim, irmãos. Não havia vontade de Jesus para curar? Lógico que havia. Então o que aconteceu? Em alguns casos havia o que, irmãos? Incredulidades. E Deus não fez milagres porque havia incredulidades nas vidas, naqueles que assistiam. Noutros casos a Bíblia diz que alguns não criam, mas a Bíblia diz que aquela cura seria para a glória de Deus. Foi o caso da ressurreição de Lázaro. Alguns não criam, alguns zombavam. Inclusive uma irmã falou, não vamos fazer isso, porque já é o 4º dia e já cheira mal. E Jesus deu a ordem: eu já te disse que se creres verás a glória de Deus. E a Bíblia diz que ela recebeu a bênção da ressurreição de Lázaro. Aqueles que não criam, ao verem aquele grande milagre, ficaram assustados. E a Bíblia diz que glorificaram a Deus. Isso está no capítulo 11 de João. Nos versículos seguintes, lá do capítulo 12, a Bíblia diz que eles davam testemunho, falavam sobre a ressurreição e apontavam para Lázaro. E as pessoas, quando conheciam, sabiam, porque elas foram ao sepultamento de Lázaro. Elas estavam lá chorando. E quando viam Lázaro, elas certamente louvavam a Deus. Está escrito lá, capítulo 12, verso 17, 18 e 19. Elas glorificavam a Deus, elas exaltavam a Deus, por causa da grande bênção que aconteceu naquele lugar. Então tenhamos em mente, irmãos amados, que Deus tem prazer em curar. Deus tem alegria em curar, em transformar, em mudar. Ele quer que a proclamação do Evangelho seja feita. Ele quer que a sua igreja continue dizendo: o reino de Deus está próximo de vocês. É preciso crer, é preciso esperar e continuar clamando e dizendo que Jesus tem prazer de curar, porque essa é a grande e a preciosa bênção de Deus que deve ser ministrada nas vidas. Eu quero então deixar essa palavra com vocês e convidá-los para orar. Eu vou pedir ali aos irmãos que peguem o óleo da unção. Vamos fazer como nós temos feito aqui na terça-feira. Nós vamos orar ao Senhor. Pega aí ajuda aí, por favor. Isso, pode pegar aí. Nós vamos orar ao Senhor, tá bom? Os irmãos vão fazer o quê? Vão colocar o óleo na mão dos irmãos aí. Pode pegar, põe lá, pode de pessoa em pessoa aí. Coloque aí, né? Para nós fazermos a oração
E você deve crer, hein? Você deve continuar confiando, continuar crendo, continuar esperando, continuar sempre entendendo que Deus tem promessas para o seu povo. Vamos ficar em pé, irmão? Vamos? Vamos ficar em pé e vamos orar, vamos clamar ao Senhor. Aqui também tem alguns pedidos de orações, ó.